Hola estudiante ICL, tranquilo, profesor Margoliner, lengua española en más un video para corregir el simulado de número 4, las preguntas objetivas y también discursivas. Vamos a ver entonces el vocabulario, la interpretación de texto y gramática inherente a cada pregunta. Es muy importante identificar estas informaciones, además de explicar cada resposta. Muy bien. Vocês perceberam que no simulado nós tivemos nas questões fechadas metade dos enunciados e alternativas em português e a outra metade na língua espanhola. Isso a UFO faz em todas as avaliações. Diferentemente do Enem, por exemplo, que coloca somente perguntas e alternativas em português. Independentemente do idioma da resposta, leia a pergunta primeiro. E a UFO tem um hábito muito frequente nas provas de todas as disciplinas, que é pedir a alternativa incorreta. É um hábito. Alternativa incorreta. Nas últimas provas vieram com força a marcação de alternativas incorretas. Geralmente nos enunciados com alternativas incorretas, eles colocam em caixa alta e também negrito. Tá? Mas mesmo assim vai ficar bem claro. A gente não pode deixar de ler esse enunciado porque acabamos marcando uma alternativa que faz sentido para o texto e erramos a questão. Mucho cuidado, ojo con esto. Dentre os compradores que escolhem o primeiro a marca, 7% acabam mudando de ideia antes de tomar a decisão final. Então escolher a marca, decisão final, mudando de ideia, será sobre o quê? A durabilidade e o valor do investimento são fatores que contribuem para que se demore certo tempo para escolher um veículo novo. O texto falará sobre compra de carro 0 quilômetro. Por isso que é importante ler as perguntas e a pergunta e as alternativas primeiro, para a gente já ter esse feeling do texto de antemão. Há mais clientes que decidem comprar um carro novo considerando-se o tamanho do automóvel do que o tipo de seu motor. E a maioria dos clientes considera em primeiro lugar a quantidade de dinheiro necessária para comprar o carro novo. Então aqui, gente, o que o texto mostrou para nós nessa ótima pergunta de simulado, pensando na UFO, é que a questão do dinheiro, olha que interessante, a questão do dinheiro, ela pode interferir em muitas decisões na vida. E aqui, na letra D, que é a incorreta, a quantidade de dinheiro necessária para comprar um carro novo em primeiro lugar, o texto não mostra essa prioridade. Isso dá para perceber no trecho das porcentagens. Você que fez a prova percebeu as porcentagens. 45% dos casos elegir primeiro o tamanho. E aqui o verbo elegir você não pode esquecer que é o verbo escolher. Elegir. Tamanho del vehículo. E o tipo de carroceria que se busca. Mientras, essa palavrinha tão importante, o mientras é enquanto. Enquanto o mientras pode ser de comparação ou de ações que acontecem ao mesmo tempo. Aqui são as duas coisas, a simultaneidade e uma comparação estatística. Mientras que outro reside em primeiro lugar, o tipo de motor, 24%. Vai ver que o dinheiro não aparece aqui? Ou el presupuesto, agora sim, el presupuesto es el dinero, presupuesto. Los compradores restantes, 14%, lo primero que eligen es la marca, aunque, ainda que ou mesmo que, en la mitad de las ocasiones, esta cambia a lo largo del proceso. Então aqui há uma mudança de ideia, tá? Interessante. Distrator. Sempre falamos de distratores nas provas de língua estrangeira.
uma alternativa que possa estar presente no texto, mas que não responde à pergunta. A letra A, dentre os cobradores que escolhem primeiro a marca, 7% acabam mudando de ideia antes de tomar a decisão final. Veja que o número 7, ele não aparece. O que aparece é o dobro de 7, 14. Só que aí o texto inverte. Ainda que, olha a importância da conjunção dentro de um texto. Mesmo que ainda que a metade de 14, 7%, cambia a lo largo do processo. Então aqui, se você não observou que a alternativa é incorreta, dá um maior problema, você marca a letra A. E outra coisa, também veja como a questão ela é elaborada para te enganar. Veja que essa letra A, ela é automaticamente o encerramento do texto. É a última informação textual que vem na sua cabeça. Eu termino o texto fazendo uma conta, 14 dividido por 2 dá 7. Eu já leio a letra A que fala de 7, pronto, é a letra A. E não lo es. Letra D, porque nos pidió la incorreta. Incorreta. Tranquilo? Próxima pergunta. Tá vendo? Esse tipo de tamanho de texto é o padrão da UFO e do Enem. As duas provas têm esse tipo de texto mais ou menos desse tamanho, ora menor, ora maior. Não importa o tamanho de texto, leia a pergunta. Esse texto que reflete sobre a xenofobia na Europa. Saímos do carro 0 km, agora a gente vai falar de xenofobia, o ódio, a aversão aos estrangeiros, que é algo muito comum na Europa. O texto defende o quê? Ele defende que o multiculturalismo se apresenta como um dificultador nas relações sociais. O preconceito étnico é uma característica perene da sociedade europeia. A educação intercultural deve insistir na aceitação da condição do outro ou o rechaço, a rejeição aos imigrantes é um problema solucionável a longo prazo. Então aqui, esse texto, que é até um razoavelmente grande, reflexione sobre a xenofobia na Europa. Toda vez que a palavra termina com fobia, é sempre o fo, a sílaba tônica. Xenofobia, aracnofobia, claustrofobia, a homofobia também. Então aqui, gente, o texto vai falar o quê? Que somente com educação se pode mudar a sociedade. E a educação, e eu sou um grande defensor dessa ideia, a educação ela tem que sim promover o respeito ao outro. Você pode não saber conjugar um verbo, errar uma vírgula, esquecer qual que é a fórmula que responde aquele problema matemático. Mas o ato de respeitar as diferenças faz muita diferença na vida cotidiana. E aqui, gente, ó, nesse trecho do texto, la educación ha de orientar-se hacia, em direção ao fomento de la interdependência e la cooperación entre los pueblos para favorecer la universidad, el reconocimiento recíproco de las culturas y una síntesis sociocultural nueva. Dicho de outra maneira, olha que conector legal para a segunda fase. Ó. A gente está resolvendo as questões da primeira fase do simulado, mas você pode pegar conectores, palavras, conjunções, preposições, advérbios que podem te auxiliar numa elaboração discursiva. Dicho de outra maneira, es decir, es preciso promover la idea de la diversidad cultural, la igual validez de todas las culturas, el interés por otras formas de ver el mundo como fuente de enriquecimiento personal y social y la presentación de la sociedad multicultural como la sociedad del futuro. Então aqui, gente,
mais do que responder a questão, mostrando a importância da educação na aceitação da condição do outro, é essa palavra importante que tanto a UFO quanto o Enem e muitas provas de universidades federais colocam nas suas questões. Diversidade. Isso não pode passar batido muito além de uma simples prova. Tá? Fica aí a dica também para fora do ambiente de sala de aula. Diversidade, respeito. Bem, uma outra questão, e ela simboliza muito bem isso, são na verdade duas observações. A primeira na pergunta, essa palavra aqui, ó. Função. Função, gente, eles gostam de colocar também propósito do texto, objetivo, intenção e finalidade. Mucho cuidado. Esse é um tipo de pergunta bastante recorrente. É uma costumbre da UFO cobrar a função do texto, seja em espanhol, seja em português. Função do texto, gente, é mostrar o seguinte. Quando ele fala no título Pensar la língua del siglo XXI, ele não está falando de inglês. Está falando del espanhol. Espanha. Também chamado de castelhano. Muitos alunos, muitos não candidatos, falam, não, castelhano, ela fala castelhano e ele fala espanhol, como se fosse tipo alemão e italiano. São idiomas diferentes, alemão e italiano. Agora, espanhol e castelhano, não. Espanhol é um nome dado ao idioma depois da unificação espanhola no siglo XV, com a expulsão de los moros da Espanha e a unificação do país. Castelhano se refere ao estado de Castela, em que Isabel era a rainha e unificou o país com Fernando, seu primo, do Reino de Aragão. Essa união fez com que a Espanha se unificasse, deixando o poder de Castela, o Castilha, junto com o de Aragão, formando a Espanha. Então, não hablamos mais castelhano, hablamos espanhol, o idioma do país, não só de um departamento, de um reino. Não te olvides disso. E o espanhol, ele é um idioma falado em muitos países. Só como língua oficial, ele é presente em 21 países. Pense o seguinte, se o português ele já é um idioma que tem muita diversidade linguística no próprio Brasil, que é um país de dimensões continentais, agora imagine a diversidade linguística de 21 países que têm o espanhol como idioma oficial. São chamados países hispanohablantes. Países que têm o espanhol como idioma oficial. E esse grande texto eu não me lembro agora o nome da autora, mas o sobrenome é Lara, está no Clarim. Observação da fonte. Clarim é um jornal argentino muito bom. Ele fala o seguinte: el español actual es el conjunto de 22 españoles nacionales que tienen sus propias características. Ninguno vale más que el otro. La lengua del siglo XXI es por eso una lengua pluricéntrica. Pluricéntrica. El español hablado en Colombia es diferente del español hablado en Panamá, que es diferente del español hablado en Cuba. Pero ninguno vale más que el otro. Todos tienen sus riquezas, sus características, sus rasgos, como se hablan, pero son importantes de misma forma. Por eso,
as variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural. Essa é a função do texto. E é um assunto muito bacana porque, de novo, assim como na questão anterior, falamos sobre diversidade cultural e geográfica, falando mais da xenofobia, a outra questão já fala da diversidade linguística. Bueno. Gente, esse conteúdo ele é muito presente em todas as provas da UFO e também do Enem, que é a expressão idiomática. Em muitos vídeos, em muitas oportunidades, eu sempre comento da importância das expressões idiomáticas no espanhol. São frases ou palavras que não podem ser traduzidas ao pé da letra. Como eu sempre brinco do cair do cavalo, quebrar a cara, tirar água do joelho, bater as botas, correto? Pulga atrás da orelha. Então, essas expressões são muito comuns na língua espanhola. E nesta pergunta de primeira fase, eles pediram o significado de puro floro. Puro floro. Não dá para responder sem ler o texto. Para você identificar a expressão idiomática, é necessário uma contextualização. Contextualizar, perdão. Errou. Agora sim. É o encaixe dessa expressão dentro de um texto. Não adianta a gente só pegar puro flor, porque puro flor pode ser tipo uma conversa para boi dormir, uma encheção de saco, uma coisa que se falar ao vento, palavras ao vento. E vejam que não tem nada disso nas alternativas. O que o texto vai falar para nós é que estamos comemorando el Día del Amor y de la Amistad em Peru. El texto habla sobre el caso de Perú, pero, Perú está en el enunciado, pero los casos de violencia hacia las mujeres aún continúan. Isso está logo nas primeiras palavras do texto. Hoy es el día de la amistad y el amor, pero nunca se esqueça do poder de uma conjunção adversativa. Pero, sin embargo, no obstante, con todo, por lo tanto. Pero, parece que este día es puro floro, porque em nosso país ainda existem muitos casos de maltrato entre os casais, sobretudo hacia las mujeres. Outro detalhe, gente, porque em nosso país aún existen muitos casos de maltrato, o aún é sinônimo de todavia. É uma dupla que eu sempre comento nas aulas. Aún com acento e todavia. As duas palavras significam ainda. Eu aún estou aqui, eu todavia estou aqui. Estou igual, não cambia. Então aqui, gente, o que o autor já dá aquela alfinetada? Olha, hoje é o dia do amor e da amizade, mas a violência contra as mulheres, infelizmente, continua acontecendo. Assim que o dia del amor e de la amistad em Peru é puro floro. É uma conversa para boi dormir, porque acaba escondendo o dia do amor e da amizade, é como se jogasse para debaixo do tapete todos os problemas que acontecem com as mulheres. Vou dar um outro exemplo bem fácil de entender o que o autor quis fazer. Dia da Consciência Negra no Brasil, o 20 de novembro. No Dia da Consciência Negra fala-se muito de combate ao racismo, de respeito étnico, mas no dia 20 de novembro, até mesmo em 2020, aconteceu na véspera do Dia da Consciência Negra um brutal assassinato de uma pessoa negra. Ou seja, os casos continuam acontecendo. Ou seja, é decir,
que lo queremos saber, é que puro fluoro é uma enganação. Está camuflando a violência de gênero, disfarçando. Camuflar aí é de disfarçar a violência de gênero existente no país. E aqui tem um vocabulário em português, atenuar, né? Aliviar, diminuir, distender um pouco os maus tratos cometidos por alguns homens. Correto? Então, muito bem. Letra A para esta ótima questão de simulado, que você enfrentará algo semelhante na sua prova, claro, com outra expressão idiomática. Eles não costumam repetir uma mesma expressão. Muito bem. Você já deve ter ouvido falar dessa pessoa, que eu sou fã, Frida Kahlo, uma das maiores artistas do século XX, não só da América Latina, como de todo o planeta. Gosto muito dela. Demorou até para aparecer um pouco de Frida Kahlo em provas recentes, então fica a dica de você prestar atenção não só em Frida Kahlo, mas em celebridades, artistas e intelectuais de renome na língua espanhola. E aí, gente, nós poderíamos ter uma aula só sobre isso e seria muito insuficiente, porque esses vários países de língua espanhola têm muitos artistas consagrados. E aqui nós temos o quê? Uma pergunta em espanhol. Espanhol. Cabrón. Espanhol. Então aqui nós temos uma pergunta em espanhol. A Frida Kahlo faz um texto em primeira pessoa do singular. Eu tenho muita inquietude no assunto de mi pintura. Mi sem acento, minha pintura, pronome possessivo. Tenho, verbo tener. Eu tenho muita inquietude a respeito da minha pintura. Isso se chama autocrítica, autoanálise. Crê que seus autorretratos podem ser úteis ao Partido Comunista? Veja que o texto fala, sim, sobre os comunistas. Ela era comunista assumida, não se escondia em relação a isso. Su desassosiego por não produzir uma pintura comprometida politicamente. Aqui entra um detalhe muito importante da vida da Frida Kahlo. A Frida Kahlo ela fez muitos autorretratos, majoritariamente autorretratos. Ela está incluída nas obras. E isso a incomodou em determinado período nos anos 50. Tipo, olha, eu devia ter feito uma pintura mais comprometida com a minha ideologia política chamada comunismo. Então isso trouxe um desassossego, uma inquietação, incomodou. Sua saúde apresenta um obstáculo para a militância política, apesar dela ter sofrido muito durante a vida com problemas de saúde, acidentes, ela não deixou de militar pela sua causa. Confiessa que mantém em secreto sua afinidade ao comunismo. Apesar da imensa perseguição ao comunismo durante a Guerra Fria, que é aqui o período já nos anos 50, ela não escondeu, ela não se absteve de mostrar a sua condição política. Por isso, assim que su desassosiego é generada por la no pintura comprometida a causa de los retratos. Tá? Muito bem. Essa questão, gente, ela é muito bacana. Primeiro porque ela está em espanhol e ela tem uma armadilha, a capciosa, né? Ela engana muito os candidatos, essa questão. Então, você que fez o simulado e errou essa questão, é uma questão com alto índice de erros. Inclusive, aqui eu tenho que fazer uma modificação. Eu não vou mudar a cor aqui por causa da edição, mas aqui a resposta é a letra C, tá? Só para confirmar, a resposta é a letra C. Tá colorida a letra D. Já que ela está colorida,
Por que ela está colorida? Porque essa alternativa, letra D, ela está no enunciado. O texto está disponível no sítio web de Certificado Espanhol Língua e Uso Selo. Então a letra D não faz sentido. Então você que está assistindo esse vídeo, temos aqui um oferecimento, errou a cor, isso não afeta aqui a nossa aula, só deixe registrado que essa questão é letra C, como esse exame. Porque o texto fala do começo ao fim, como é o roteiro da prova, a estrutura. Lê, escreve texto de distinto gênero, escuta a gravação e tem uma entrevista ao final de 15 minutos. Todo se resuelve em um dia solo. Qualquer variedade dialectal espanhol que utilicen os postulantes lhe permitirá compreender tanto as consignas como os textos apresentados no exame, ou seja, é uma prova que respeita a diversidade linguística. Se trata de um solo exame no nível que se acredita e será dado a partir do desempenho de cada candidato. Então veja que da primeira palavra, que foi o artigo ele, até o ponto final último, ele mostra toda a estrutura da prova. Como esse exame? Então, reiterando, a resposta desta questão é letra C. Tá? O que esse selo está no enunciado? Níveis são níveis. Níveis só fala do final aqui, ó. Isso é importante marcar. A letra B é um distrator presente no texto. Níveis, nível. Níveis, nível. Mas não responde a questão. E requisitos para render o exame, está tudo diluído no texto, porque em cada prova, cada etapa, tem as suas exigências para um bom rendimento nesta prova. Então, pergunta 6, a antepenúltima do simulado, letra C. Como é esse exame? Última observação, o ponto de interrogação de cabeça para baixo, que muitos me perguntam, é obrigatório no espanhol. Caso você queira fazer no teclado do computador, no celular hoje é tudo fácil, né? É o Alt, você tem que segurar o Alt, você clica no Alt, segura o Alt, aperta 168. Tem que ser rápido, viu? Alt 168, solta o Alt. Aí a interrogação de cabeça para baixo, ela aparece. Se for a exclamação de cabeça para baixo, é o mesmo Alt, só que o código é 173. No celular, basta você segurar em cima da interrogação que aparece a forma invertida. E é engraçado, né? Porque é difícil de fazer o sinal. Parece um anzol de pesca. Caso você redige... Eu estou falando isso porque se você for redigir, por exemplo, um título de texto que eles pedem na segunda fase, elabore um título para o texto acima, em espanhol, e tu quieres elaborar um título haciendo una pregunta, tienes que utilizar, é obrigatório utilizar a señal invertida. Então aqui não é passatempo. E a exclamação que parece uma letra I. Aqui está bem, tranquilo. Gente, essa pergunta não está à toa no seu simulado, não esteve à toa em vão no seu simulado, nenhuma delas. Cada questão tem sua especificidade e coisas que a UFO gosta de cobrar na língua estrangeira espanhol. Tema. Tema ou título. Ou também assunto. El asunto más importante. Es lo esencial. Lo essencial do texto, o tema. Se você olhar as alternativas, todas elas escrevem a palavra selfies. Selfies. Aí você fala, pronto, o tema do texto é selfie. Não. O texto tem as selfies, e as selfies, esses retratos que são muito comuns nas redes sociais, né? Elas provocaram algo. E o texto vai falar no final, o que é interessante ver? Que no final do texto, ele vai falar de uma consequência que está sendo vivenciada
pela alta quantidade de selfies aqui no final do texto. Mas se você olhar o começo do texto, você só lê o comecinho e fala que milhares de usuários fazem selfies, é algo comum, selfie por ali, selfie por allá. Você fala, selfies ao redor do mundo, na letra D de dado. Mas isso já é uma coisa que já sabemos. É algo que já se sabe. É algo que não temos que dudar. En las tres últimas líneas, pues bien, el asunto no se queda ahí. O assunto não para aqui, sino que. Primeiro uso de sino. Sino sempre é usado após uma frase negativa para trazer uma informação verdadeira. El asunto no se queda ahí, sino que, según los expertos, os especialistas, las intervenciones estéticas como la corrección de nariz o las arrugas de los ojos han aumentado su demanda en los últimos años entre los jóvenes un 20%, a consecuencia de la constante exposición a la cámara del móvil, a la cámara del celular. Entonces aquí temos a informação nova, a novidade, uma coisa que nós não sabíamos. Olha, você sabia que aumentou 20% a quantidade de intervenções estéticas no rosto por conta das selfies? Ele dá dois exemplos, corrigir o nariz e também eliminar rugas ou las arrugas de los ojos. Letra A. Lembra, gente, na prova, eu sei que é complicado, tem o tempo, aquele nervosismo, mas a gente tem que ler o texto inteiro. Se você ler só o começo do texto, você vai na letra D, selfies ao redor do mundo. Vivemos no mundo das selfies. Obrigado de nada, errou a questão. Temos que ler del começo ao final. Aqui na aula não dá tempo de ler todo o texto, porque nós temos um tempo limite, mas na hora da prova, quando a gente faz uma prova interpretativa, como é a prova de espanhol, é necessário ler o texto inteiro. Última pergunta objetiva, Mafalda. A Mafalda é uma personagem consagrada, ela não está aqui neste simulado em vão também, ela é a personagem mais famosa do mundo em língua espanhola. Recentemente perdemos o criador da Mafalda, o Joaquim Lavado, o Quino, infelizmente nos deixou em 2020, mas ela é uma personagem perpétua, ela não vai sumir, ela sempre estará presente nas provas de português. Muitos até pensam que a Mafalda é brasileira, a Mafalda é argentina, assim como o Gaturro, que eu mostro muito nas aulas, a Mafalda é argentina. Y Argentina, nuestros hermanitos, Maradona, que desafortunadamente también nos dejó, es un país hispanohablante. O problema da Mafalda é que muitos têm ranço dela justamente por conta dessa crítica, dessa inteligência, dessa perspicácia da Mafalda, os questionamentos. E como ela tem, às vezes, uns pensamentos complexos, uns questionamentos muito fortes, muitos não têm o jeito de identificar isso na leitura de um texto. E eu já vi muitas perguntas em cima de tirinhas da Mafalda que são muito difíceis. Tá? Então, essa daqui, por exemplo, é uma questão que pode confundir. Tá? Por exemplo, essa letra C, ó. Que o humor da história, preste atenção, o humor da história acontece com a interrupção, a interrupção de Mafalda a seu padre, enquanto ele oye uma transmissão deportiva na rádio. Essa letra C, ela está certinha, perfeita, mas ela não é o humor da história. A Mafalda chega e ela interrompe o pai dela. O pai dela estava de boa, olha o não verbal. Não precisa nem ler o balão. Ele está de boa, fumando um cigarro e escutando o início de um jogo de futebol.
De repente, na fala do rádio, nuestro mais popular deporte. Nós estamos aqui ao vivo, direto para toda a Argentina. Nós vamos falar agora, vamos escutar nuestro mais popular deporte. Ele nem ia falar que era futebol. A Mafalda chega e fala, quejar-nos? Olha a interrogação de cabeça para baixo. E é normal, tradicional. O quejar-nos é um verbo. A importância de se estudar verbos em espanhol. Quejar, gente, é queixar. Queixar nada mais é do que reclamar. Então, na visão da Mafalda, o esporte mais popular do argentino não é o futebol, é reclamar de tudo e de todos. Não sei se muda muito para o Brasil, não. Mas é uma ótima tirinha que tem humor e veja como muda a fisionomia do pai. Então, muitos marcariam a letra C porque acharam engraçado o ato da Mafalda chegar na hora que o rádio fala nosso mais popular esporte. E isso é um pouco engraçado. Na hora que ela aparece tem um humor, só a figura dela já traz um humor bacana. Mas o humor, gente, é a surpresa do pai frente à opinião de Mafalda sobre o deporte mais popular. É essa surpresa. Vamos fazer de conta, de novo, que a tirinha está aí do mesmo jeito, o pai dela fumando, escutando o rádio, nosso mais popular deporte. Ela chega e fala, futebol. Ela não deixou de interromper o pai dela, aliás, ela interrompeu o pai dela do mesmo jeito. Ela vai chegar e gritar, futebol, papá, futebol, o deporte mais popular do país. Ela interrompe o pai dela do mesmo jeito, mas a história, ela perde o sentido. Por isso que a letra C ela não pode ser a resposta, literalmente, ou com certeza, letra A. Então vamos só recapitular, gente, as respostas para não ter mais erro. Aqui sim a quantidade de dinheiro do carro, ela não é a principal característica ao se comprar um carro 0 km. E raciocine, revise os temas, tá? Olha tanto que a variedade de temas foi bacana, né? A educação intercultural deve insistir na aceitação da condição do outro, isso é na questão da xenofobia europeia. As variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural, correto. A puro floro camuflar a violência de gênero existente no país. El desassosiego de Frida Kahlo acerca da pintura no comprometida com o Partido Comunista. Como esse exame, confirmando a letra C de selo, a prueba, a estrutura da prueba. Aqui pedimos perdão pelo erro da cor, mas nada que atrapalhe. Los retoques faciales, los selfies, disparam los retoques faciales e Mafalda, el quejar-nos. Eu encerro essa parte mostrando que respostas repetidas, como tem A e A, isso faz parte da prova, tá? Eu chamo isso de estética de folha de respostas. Ah, você está lá fazendo a prova, tá aquela coisa bacana, você respondeu, vou passar para a folha de respostas. Aí na hora que você começa a preencher, tá A. Aí você fala, não. Não. É 3 As na sequência só? Como assim? Na prova acontece isso, viu, gente? Eu falo brincando, mas é sério que isso é normal na prova. Tem um AA, um BB, um D, A, D. Isso acontece. É claro que não é toda a prova que fica com essa repetição de respostas, mas é possível sim de aparecer. Muy bien. Muchas gracias y tenemos también la segunda fase.